Bem-vindo, artista! Hoje nós vamos continuar a falar de árvores binárias. Na aula passada, vimos uma árvore binária simples, né? Instanciamos ela de uma maneira, né, que não é normalmente utilizada, só para poder compreender a didática de como é uma árvore binária. Já na aula de hoje, vamos falar sobre a Binary Search Tree, que é uma árvore binária para a gente fazer pesquisas. A gente já insere tudo ordenado dentro dessa árvore, a gente já constrói ela ordenada. Então, quando você monta uma árvore binária, convém você já fazer ela nesse tipo de estrutura para que ela já esteja ali totalmente ordenada. Então, imaginamos que eu coloco lá o número 10. Aí eu envio o nó que contém o número 10 e envio o valor que eu quero inserir. Então, vamos supor que eu quero inserir o número 8. Aí eu comparo. Número 8 é menor do que 10? Então eu vou ter que inserir à esquerda. Todo número que é menor vai ficar à esquerda e todo número que é maior vai ficar à direita. Se eu mandasse nesse momento o número 6 e o nó raiz, ele iria falar assim, tá, 6 é menor que 10. Então, insere à esquerda. Só que eu tenho um elemento à esquerda. Aí esse elemento à esquerda é comparado também. E nesse caso, 8 é maior do que 6. Então, ele vai inserir o 6 à esquerda do 8. E se eu mandasse o 7, à direita do 8. E se eu mandasse o 7 novamente, à direita do 7. Se eu mandasse o 15, à direita do 10. Se eu mandasse 20, à direita de 15. Ah, mas se eu mando agora o número 12, à direita de 10? Sim, só que já tem um elemento. 15 é maior do que 12? Então 12 vai vir à esquerda de 15. E se nesse momento eu mando o número 11? 11 é maior do que 10? Sim. 11 é menor do que 15? Sim. Então insere à esquerda. Já tem alguém lá dentro. 11 é menor do que 12? Então vai inserir à esquerda de 12. Só que essa árvore ela fica toda desbalanceada. Mas não se preocupe com isso, porque nós vamos fazer o balanceamento dessa árvore depois. Então vamos para o código ver como a gente pode implementar isso. Então esses dois métodos que nós criamos na aula passada, de criar vazio e criar o nó, não vamos usar ele mais. Você pode comentar ou simplesmente deletar isso daí. Isso aqui não vai ser mais feito dessa forma. Não vamos mais criar nó vazio e não vamos criar o nó dessa forma aí. Vamos ter um método aqui, ó, que vai retornar ponteiro de uma árvore e eu vou chamar ele de inserir. Ele vai receber um nó, que é um ponteiro de uma árvore, e vai receber float valor, né? E aqui em cima nós temos o nosso valor, que é a variável info. E agora vamos implementar esse método aqui embaixo. Ok. Como eu devolvo aqui um ponteiro, o que eu vou fazer aqui no programa principal? Eu vou ter uma variável que vai me controlar a minha raiz. Eu tenho que sempre saber onde é que está a raiz da minha árvore. Ponteiro para a raiz começa com null. Importantíssimo inicializar ela com null. Importantíssimo. Final das contas aqui, nós vamos destruir a árvore. Quem é a árvore? A raiz aqui é passada como parâmetro para a destruição da árvore e não vai mudar nada. Continuar tudo igual. O que vai mudar? A minha raiz, ela tem que receber aquele método de inserir. Então, suponhamos que eu quero inserir o número 10 e eu tenho que passar aqui o nó raiz. Eu mando o nó raiz e falo assim, insira o número 10. O nó raiz, nesse momento, é nulo. Então, quando ele chegar aqui dentro, a gente vai verificar, ó, se está vazio, então esse nó que chegou aqui para mim está vazio, e a variável raiz é null, eu tenho que fazer alguma coisa. O que é essa coisa? É instanciar uma árvore dinamicamente. Então, eu vou botar aqui, ó, novo nó, vai receber o quê? Alocação dinâmica de uma árvore, ponteiro de uma árvore. Malloc, size of quem? Árvore, né? Então, size of uma árvore. Aloca aí dinamicamente para mim espaço de memória para criar um nó. Esse novo nó, à direita dele e à esquerda não tem nada. Então, eu vou setar null. Então, esquerdo e direito, eu coloco lá null. Eu atribuo null, né? Então, eu atribuí null para essas duas variáveis. E ele também tem lá dentro o valor que a gente quer trabalhar, que é o info aqui, ó. Ele vai receber quem? Vai receber o valor que entrou aqui, ó. Nesse caso, nesse exemplo que a gente está dando, o número 10. Então, até esse momento, a gente criou um nó e colocamos lá dentro o número 10. E aí, eu tenho que retornar esse novo nó, correto? Novo nó.
que é a instância desse nó. Quem vai receber? A raiz aqui, ó. A variável raiz agora tem um nó, né? Tem um endereço de memória e dentro dele tem uma estrutura de nó com o valor 10 dentro. Se eu quiser agora vir aqui chamar o 8, eu vou inserir, estou pedindo para inserir dentro da minha árvore o número 8 e eu estou passando a minha raiz. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O nó que acabou de chegar, ele está vazio? Não, não está vazio. É o nó que corresponde ao número 10. Então, eu não posso fazer mais nada aqui. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se esse número que chegou é menor ou maior do que 10, porque eu tenho que inserir a esquerda ou a direita. Então, no caso, o nó seta valor, a informação que está no nó, que é o número 10, é maior, né? Vou botar assim, ó. Se o valor que chegou para me inserir é menor do que o valor que está no nó atualmente, então eu tenho que inserir a esquerda. Então, o que eu faço? Então, eu chamo recursivamente esse mesmo método. Só que aí eu faço isso aqui, ó. O nó seta esquerdo vai receber, inserir, passo nó seta esquerdo e passo também o valor. O que eu acabei de fazer aqui? Eu fiz uma chamada recursiva. Então, analisando aqui o nosso chinesinho, entrou aqui um nó, que é a instância do número 10, e entrou aqui o valor número 8. Está vazio? Não. O valor que chegou, que é o 8, é menor do que o 10? Então faça isso daqui. O que vai acontecer aqui? Ele vai chamar esse mesmo método, recursivamente, só que quem é que eu estou passando aqui? Ó? O nó esquerdo, aquele endereço de memória que corresponde ao ponteiro da esquerda do número 10. Então, esse nó que chegou aqui agora, que é esse ponteiro, ele está nulo? Ele está nulo. Não tem nada lá. A gente setou nulo aqui aquela hora. Então, ele vai pegar e vai entrar aqui. E aí ele vai instanciar um novo nó. Instanciou aqui um novo nó. Setou esquerda e direita nulo. Né? O 8 que vai entrar aqui, a esquerda e a direita dele não tem nada. Colocou o valor, tá? E aí retornou. Beleza, terminou. Aí volta para cá. Quem recebeu essa instância aqui? O nó esquerdo do nó que está o número 10. Então, fez esse vínculo aqui, ó. Certinho? E aí, se eu insiro o número 6, vamos fazer lá. Chegar aqui, ó, pegar e mandar inserir o número 6. E estou passando quem? Estou passando o número 10. Estou passando o nó principal. Então, a árvore, nesse caso, ela recebeu um nó e o número 6. Beleza. O nó está vazio? Não, tem o número 10 dentro dele. O valor que chegou, 6, é menor do que o número 10? Então chamo isso daqui, ó. Nó esquerdo recebe, inserir, nó seta esquerdo, valor. Então estou passando o nó 10, seta esquerdo, que tem o quê? Que representa esse nó aqui. Estou passando esse nó. Aí ele vem aqui em cima, o nó que chegou é esse nó. O nó que chegou tem o número 8 dentro. O nó está vazio? Não. O valor que chegou, 6, é menor do que o valor que está dentro desse nó, que é o número 8? Então, eu chamo recursivamente, novamente, passando quem? O nó esquerdo do 8, que não tem ninguém aqui à esquerda do 8. Então, ele entra novamente nesse método e, nessa vez, o nó está vazio. E aí, ele vai instanciar um nó, vai setar nulo, para a direita e para a esquerda, vai colocar o número 6 lá e vai retornar esse novo nó. Quando ele voltar aqui, o nó esquerdo de quem chamou, e quem chamou foi o número 8, o nó que está o número 8. Então, ele recebe esse ponteiro e fica ali associado como filho dele, o alocamento de espaço do número 6. E aí ele vai voltar para o número 10 e aí ele vai terminar toda a execução dessa chamada aí. Então, agora, falta fazer o quê? Os números que vão entrar à direita. Então, no caso dos números que vão entrar à direita, eu tenho que verificar assim, ó. Se ele não é menor, ele vai ser maior ou igual. Se você, na sua árvore, você não vai querer números repetidos, você faz só maior. Senão, você faz maior ou igual. No meu caso, eu vou ter uma lista de produtos. Então, vai ter produtos natural, que vários produtos vão ter o mesmo preço. Então, eu quero que, se tiver dois preços iguais, seja adicionado também na minha árvore. Então, eu vou botar aqui maior ou igual. Então, o valor que entrou é maior ou igual ao valor que já está no nó. Então, nó seta inf. Eu vou chamar o nó direito, receber, o inserir, passando para ele quem? O nó direito e o valor.
igual em cima, só que agora estamos mandando fazer isso para a direita. Então, com isso daqui, a gente já consegue fazer a nossa árvore Binary Search Tree, beleza? Apesar dela estar totalmente desbalanceada, mas a gente vai fazer o balanceio dela. Por quê? A técnica de fazer uma árvore binária, só de fazer a árvore binária, sozinha, sem ter uma outra técnica, funciona. Essa árvore aí já vai estar inserindo tudo ordenado dentro dela, porém de uma forma desbalanceada. Então, eu vou ter uma árvore que pode ter N filhos ali de um lado só. Imagina que eu tenho vários produtos aí com valores muito superior a 100. Então, imagina que eu tenho uma árvore da seguinte forma. Imagina que eu tenho uma árvore lá, eu comecei com o valor 10, mas a maioria dos meus produtos passa de 50. Então, eu insiro aqui um 22, aí depois vem um 23, né? Vai só subindo aqui os números, ó. Aí depois vem até chegar lá no 50. Então, vai ter uma perna aqui enorme. Vamos supor que o 10 é um dos produtos mais baratos. Então, eu vou ter praticamente uma árvore com um galho só. Então, isso daí é uma árvore desbalanceada. E a gente vai fazer o balanceio dessa árvore para ficar legal. A gente vai balancear essa árvore. Então, esse método de inserir já resolve a nossa vida aí, tá? Então, aqui no programa principal, você pode fazer teste e adicionar vários números aí e depois testar se vai realmente imprimir na ordem e na pré-ordem. Vou fazer aqui algumas inserções. Vou colocar aqui uns números aleatórios. Então, beleza. Vamos tentar entender como é que isso daí ficaria na memória. Nó raiz, número 10. Adiciono 8. Beleza. 8. Adiciono 6. Ok. 6. Adiciono 5. Certo? Ele vem daqui, aqui, aqui, aqui. Adiciono 20. Opa, tá aqui. Adiciono 25. Opa, tá aqui. Adiciono 14. É maior que 10? É. É maior que 20? Não. 14 aqui. Adiciono 4. Opa, adiciono 1, adiciono 3 agora. Então, ele vai vindo aqui, 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 e aí 3 é menor que 4. 3 é maior que 1. Então, 3 ficaria aqui. Depois, o 9, menor do que 10, maior do que 8, ficaria aqui. Então, ficaria uma árvore aí totalmente desbalanceada. Só que a impressão dela, como a gente imprime sempre o elemento esquerdo, depois o raiz e depois o direito, o que vai acontecer? Se eu mandar imprimir o 10, ele vai falar assim, ó, imprime primeiro lá à minha esquerda. E assim sucessivamente até chegar no 1. Aí o 1 vai falar assim, ó, imprime o que está na minha esquerda, não tem nada. Então imprime eu, número 1, depois imprime o que está na minha direita, número 3. E aí volta para o 4. Imprime o que está na direita do 4, aliás, imprime o 4, para depois imprimir o que está na direita, se houvesse. Não tem nada, volta para o 5. E assim até terminar a impressão. Vamos pegar e fazer essa impressão, para poder ver se vai dar certo, né? Então, printf aqui, em ordem, e aí eu vou mandar imprimir em ordem. Imprimir quem? A raiz. Uma quebra de linha, para nós podermos visualizar melhor. E agora eu faço a impressão em ordem inversa. Passando a raiz, dando quebra de linha também, destruímos a árvore e acabou o programa. Compilar e testar. Então, observe lá, ó, que ele imprimiu na ordem correta, tá vendo? Imprimiu certinho. E na ordem inversa, também imprimiu certinho. E numa velocidade muito grande. Como fazemos esse balanceamento? Bom, vamos pensar aqui que eu adicionei um número qualquer, né? Número 10, por exemplo. E aí, eu sei que a minha árvore, nesse momento, ela tem somente um andar. A altura dela é 1. E eu guardo esse valor aqui dentro do nó que eu acabei de colocar. Quando eu crio um outro nó, então eu coloco o número 8 aqui à esquerda do 10, e também falo que o 8 está no nível 1. Só que agora o 10 ele tem que ser atualizado, porque ele passou e está no nível 2. Então, o nível mais abaixo vai corresponder aos números que estiverem inferiores aqui, tá? Então, nesse caso, a gente vai atualizando de tempo em tempo. Tempo em tempo, não. Toda vez que a gente adiciona um nó, a gente tem que corrigir os níveis, né, de cada nó. Então, essa é uma ideia. Outra coisa que a gente vigia é o quê? Se eu adicionei o 10, adicionei o 8, qual o nível dessa árvore? 3 níveis. Do lado esquerdo, né? Do lado direito, eu não tenho nenhum nível, ó. Então, ela está desbalanceada. Como é que eu faço para balancear isso? O 8 deveria vir para cima, o 10 ficava ao lado do 8,
e o 6 ficava ao lado do 8. Ficaria assim. Então, isso seria balancear ela. E como eu faço isso? Vigiando esses níveis. Sempre que eu perceber que do lado esquerdo eu estou com um nível a mais do que o direito, então se eu tivesse assim, ó, então não está desbalanceada. Agora, se eu adiciono aqui o número 4, agora eu já posso fazer um balanceamento simples, que seria fazer o quê? Ó, jogar o 8 para cima, o 10 ficaria do lado aqui, o 7 vinha para o lado esquerdo do 10, tá? O 6 ficaria aqui e o 4 aqui. Então, eu balanceei a árvore. E tem situações que você vai ter que fazer um ajuste de 2 saltos. Então, suponhamos que você tem uma árvore assim, ela não está desbalanceada ainda. A partir desse momento, você adicionou um número aqui. Aí ela iria corrigir. Mas, se eu tivesse... Deixa eu tentar fazer uma desbalanceada aqui. Se tivesse isso aqui, ó, aí tudo bem. Não balanceamos ainda. Mas se eu pegar e adicionar mais um valor aqui, ó, aí eu desbalanceei. E aí eu tenho que fazer um balanceio de 2 níveis. Por quê? Não é só jogar o 10 para cima aqui, ó, e botar o 20 do lado dele. Eu já tenho o número 11 do lado. Então, vou ter que fazer isso daqui e o 20 vai ter que encaixar aqui, ó. Entendeu? Então, não é só desbalanceá-la, não. Não é só corrigir ali, simplinho, simplinho, não. Então, na verdade, aqui é o 9 e aqui é o 7, né? Então, esse balanceio, para a gente fazer, a gente vai ter que vigiar esses níveis e vai ter que, toda vez que inserir um nó, fazer o balanceio da árvore. Então, vamos lá no código fazer isso daí na prática. Aqui na nossa árvore, a gente vai ter que ter uma variável para armazenar a altura da árvore. Então, em dado momento, tem que saber qual a altura do lado esquerdo e qual a altura do lado direito, para me saber se ela está desbalanceada. Se ela estiver desbalanceada, eu faço a correção. Então, no nosso método inserir, a gente tem que ajustar isso daí, ó. Sempre que eu adicionar um novo nó, a altura dele vai receber 1. Sempre vai ser assim. Porque suponhamos que a gente acredita o quê? O que está acontecendo? Esse nó que entrou, ele vai ser um nó folha. Sempre vai ser um nó folha que está entrando. Então, o nó folha está lá no nível 1. Está sempre lá embaixo. E aí a gente coloca esse valor aí. E aí nós vamos ter que fazer um método para saber qual é a altura de um nó e o fator de balanceamento. Vamos implementar aqui os 2 métodos, ó. Primeiro, eu vou retornar uma árvore, ponteiro, altura. Se eu quiser saber a altura da árvore, eu vou mandar uma árvore para cá, um nó, né? Vou mandar um nó e eu quero saber a altura dele. O outro método, eu vou mandar uma árvore e eu quero saber o fator de balanceamento dela. Fator balanceamento. Coda e depois a gente faz o chinesinho para poder entender. Então, receba aqui um nó de uma árvore para calcular o seu fator de balanceamento. Vamos implementar esses 2 métodos. No caso da altura, é simples. Se esse nó que chegou aqui for diferente de null, eu retorno o que está dentro dele. Se não, eu retorno 0. Então, posso fazer até um ternário aqui, ó. Retorno o quê? Então, esse nó é diferente de null, eu retorno, então, nó seta altura. Se não, retorno 0. Beleza? Aí deu um errinho aqui, faltou parênteses. Então, eu retorno isso daí. O nó existe? Então, lá dentro dele tem altura. Se não, eu vou retornar 0. Aqui eu fiz um ternário, mas tá, deixa eu ver, tá reclamando de alguma coisa aqui. Estranho, não tá aceitando. Então, vamos fazer uma condicional mesmo. Já tem método aqui, ó. Se está vazio, nó. Se ele está vazio, retorno 0. Se não, aí eu retorno. Não preciso botar se não, né? Retorno nó, seta altura. Beleza. É danado. Ah, tá. Panguando aqui também, né? Aqui, ó. Retorno aqui é inteiro. Quero saber a altura inteira aqui, ó. A gente pode até manter do jeito que estava, ternário. Voltar aqui, que estava certo, ó. Aqui o retorno é inteiro. Aí tem que corrigir aqui em cima também, ó. Eu recebo uma árvore de parâmetro e retorno o número inteiro correspondente à altura daquela árvore. Eu pego a altura de um lado, a altura do outro e calculo o fator de desbalanceamento disso, que é o que nós vamos implementar aqui agora. Se está vazio, retorno 0. Mais didático, tá? Está vazio quem? O nó. Se nó está vazio, fator de balanceamento 0. E se não está vazio, eu peço a altura do lado esquerdo menos a altura do lado direito. Lembrando que a altura aqui, se eu não tiver nada no meu nó esquerdo, vai me retornar 0. Então, suponhamos que eu tenha lá o 10 e aí eu quero calcular o fator de balanceamento. A esquerda de 10
Qual o nível? Zero. A direita, zero. Então vai dar zero. Agora, se eu tenho um número, tenho dois números lá, qual a altura do lado esquerdo? Vai dar 3. E a altura do lado direito? Vai dar zero. 3 menos zero vai dar 3. Está desbalanceado. Então é para isso que existe esse cálculo de fator de balanceamento. E aí eu retorno então aqui, ó, a altura do nó seta esquerdo menos a altura do nó seta direito. E se tiver vazio, vai retornar zero. Beleza? Então eu faço esse cálculo e retorno. E aí o retorno do fator de balanceamento também é do tipo inteiro. Da onde eu tirei essa árvore aqui como retorno? Não sei. Então o fator de balanceamento vai retornar um número para a gente. E nós vamos fazer agora um método que agora sim que vai ser uma árvore. Ponteiro de uma árvore, que vai ser o balancear. Recebe uma árvore e a gente tem que balancear aquele nó. Vamos implementar aqui, ó, balancear. Suponhamos que ele já esteja implementado aí. Vamos pensar antes de implementar o que a gente tem que fazer. Toda vez que eu inserir um nó e ele for aqui, ó, um nó que foi inserido à esquerda ou à direita, eu chamo esse método balancear. E lá dentro a gente vai verificar, precisa balancear ou não precisa, mas a gente chama aqui. Balanceando quem? Esse nó que acabou de ser criado. Na verdade, o nó que é pai dele. O nó folha não precisa balancear. A gente tem que chamar para balancear o nó que entrou aqui como parâmetro. E aí, como é recursivo, na verdade, quando adiciona o nó folha, todos os nós pais recebem esse método balancear. E aí todos eles vão ser corrigidos. Então, aqui, ó, balancear, passo o nó. E aqui também. Terminou, a gente faz o balanceamento do nó. Ou senão a gente chama aqui embaixo, tá? E de qualquer forma, ele vai ter que passar ali embaixo. Então a gente já sabe que toda vez que a gente inserir, a gente está colocando uma altura e está pedindo para balancear. Se vira aí, botei uma folha, se vira. Esse método aqui tem que se virar para poder balancear a nossa árvore. Então vamos corrigir aqui, né? Para balancear e não balancear. O balanceio, ele precisa atualizar a altura de cada nó. Porque como eu adicionei uma folha, né? Acabei de adicionar uma folha e estou falando assim, ó, balanceia. Então todos os nós que são pai vão estar no nível errado, certo? Eu vou ter adicionado um número qualquer e ele vai estar no nível 1. Quando eu botar outro número, esse daqui vai estar no nível 1 também. A gente sempre está colocando o nível 1 aqui, a altura, né? Então a gente tem que fazer o quê? Pedir para corrigir a altura do número 10 aqui, ó. Tem que estar no nível 2 agora. Então a gente precisa fazer esse ajuste da altura. Então vamos precisar de um método para poder fazer esse ajuste na altura. Esse método, ele não vai retornar nada para a gente. Vamos implementar ele aqui, ó. Void, corrigir a altura ou atualizar a altura. Atualizar a altura de quem? De um nó, né? Passar um nó para ele poder atualizar. Implementamos esse método, que consiste em quê? Se eu tenho, né, não está vazio, vou colocar aqui, ó, nó, ele não pode estar vazio. Se o nó não está vazio, eu vou pegar a altura do lado direito e a altura do lado esquerdo para tomar uma decisão. Então, a altura direita vai receber a altura de quem? Eu pego esse nó seta direito e falo assim, ó, pega esse nó seta direito aí e vê para mim lá como é que está a altura do lado direito. E eu vou fazer o mesmo para o lado esquerdo. Então, a altura esquerda recebe a altura do nó seta esquerda. Com esses dois, esse nó vai estar em qual altura? Esse nó, independente de onde ele estiver, a altura dele vai ser, se a altura esquerda for maior do que a direita, ele recebe a altura esquerda. Se não, ele recebe a altura direita. Então, ele vai receber, na verdade, o que for mais alto. Então, a altura esquerda é maior do que a altura direita, ternário, tá? Então, se isso é verdade, altura esquerda. Se não, dois pontos, altura direita. Então, beleza. Todo nó vai passar por aí. Então, todo nó vai ser corrigido. E toda a altura vai ficar correta. Quando formos balancear aqui, se esse nó estiver vazio, faz assim, ó, retorno nulo. Quem me mandou nulo, que se vire, não faço nada aqui. Eu não posso trabalhar, balanceio,
de um nó que não existe. Isso pode acontecer porque eu vou passar assim, nó seta direita. Mas se ele for um nó folha, não tem ninguém lá dentro. Então ele bate aqui e não faz nada, só retorna o mesmo valor que entrou, que é ele mesmo. Aí eu peço para atualizar a altura desse nó, porque se eu não tiver com a altura dele correta, não dá para balancear. Então eu falo assim, ó, primeiramente, nó, atualize sua altura. A gente já fez ali o ajuste da altura do nó. E agora eu posso pegar o fator de balanceamento dessa árvore para saber se eu preciso ou não fazer o manejo do balanceamento dela. Então cria aqui, ó, um fator, recebe fator balanceamento desse nó. Como é que está o balanceamento desse nó? Precisa balancear ou não precisa balancear? E quando o fator falar assim, está desbalanceado, vocês vão ter que fazer o balanceio dela. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que rotacionar, né, os nós. A gente vai ter que fazer uma rotação nesse nó, tanto para a direita ou quanto para a esquerda. E aí nós vamos ter esses dois métodos. Vamos colocar só definições dele aqui, para a gente já fazer ali dentro do balanceio o uso deles. Depois nós temos que implementar essa rotação. E aí é um pouquinho complexo para entender. Mas aqui, basicamente, eu vou ter um ponteiro de árvore, rotacionar direita. E aí recebo aqui um nó como parâmetro. E rotacionar esquerda também recebendo um nó e devolvendo o nó que foi rotacionado, né? Rotacionar. Já deixamos a implementação, e aí você já vai conseguir compilar assim, mesmo que não está retornando nada. E agora a gente vai ter 4 tipos de rotação. A rotação simples à direita, a rotação simples à esquerda. Depois, se a árvore estiver desbalanceada em 2 níveis, aí a rotação ela é tanto para a direita, tanto para a esquerda. Então aí que complica tudo. Começa a embananar na sua cabeça. Então aí você vai precisar debugar, fazer o chinesinho, até entender isso daí. Porque é um pouquinho complicado mesmo, tá? Se o meu fator deu um balanceio maior do que 1, está desbalanceado. Beleza, a gente já sabe que está desbalanceado. Agora, está desbalanceado para que lado? Também tem que saber. Então, eu verifico aqui também o seguinte. Aí eu peço para calcular o fator de balanceamento do lado esquerdo. Então, pego o nó, certo, esquerdo, e verifico se ele é maior ou igual a 0. Então, eu já sei que meu fator deu maior que 1. E o meu lado esquerdo deu maior ou igual a 0. Então, a culpa é dele. Então, o que eu vou fazer? Uma rotação. Vou retornar aqui uma rotação à direita. Então, tem que fazer uma rotação à direita para resolver esse problema. Passando aqui o nó. Eu quero balancear. Agora, se o fator der menor do que 1 e o fator de balanceamento do nó esquerdo é menor do que 0, menor ou igual a 0, aí eu vou fazer uma rotação à esquerda, passando esse nó que tem que ser ajustado. Então, já temos 2 tipos de rotação. Podemos colocar as chaves aqui e colocar um else if aqui, ó. Por quê? Se ele já testou o primeiro, ele não tem que nem testar o segundo. Então, vamos fazer um outro else if e depois vai ter mais um quarto. Vou colocar aqui. E nesse caso, o nó pode estar precisando receber 2 rotações, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, aqui, se o meu fator fosse maior do que 1 e o fator de balanceamento do lado esquerdo fosse maior ou igual a 0, eu rotacionava uma única vez o lado direito, certo? Agora, se o meu fator for maior do que 1 e esse balanceamento do lado esquerdo é menor do que 0, negativo, o que eu vou fazer? O nó da esquerda vai receber uma rotação à direita, passo esse nó seta esquerda e retorno uma rotação à direita, passando esse nó também. Então, eu estou passando tanto o nó esquerdo para ser rotacionado, tanto esse nó para ser rotacionado. Eu tenho que ajustar os dois. E agora, o lado direito, né? Se o fator der menos 1, ó, e aqui for maior do que 0, aí é o contrário. Que aí eu vou pegar o nó direito, vai receber a rotação esquerda, nó seta direito aqui. E retorno a rotação também desse nó. Também vou pegar ele aqui, ó, mandar ele rotacionar à esquerda, o nó. Então, estou rotacionando não só o nó, e sim quem está dentro no nó também, beleza? E assim o método de rotação está pronto. E se já tiver balanceado, caso aqui, ó, se o fator não der nada aqui, ó,
não cair em nenhuma dessas hipóteses, eu tenho que retornar o próprio nó. Então, eu vou retornar aqui o próprio nó. Porque ele pode acontecer de chegar aqui e falar assim, qual o fator aqui de balanceamento? Poderia botar aqui, né, essas condições todas e falar assim, retorna ele. Mas vamos deixar passar aqui, ó. Se ele não entrar em nenhuma dessas hipóteses aqui, é porque nem precisou de balanceamento. Então, eu retorno o nó como ele está, sem mexer em nada. Mas eu tenho que retornar ele aqui. Esse método, obrigatoriamente, tem que retornar um ponteiro. Mesmo aqui, ó, quando está vazio, retorna vazio. E aí, falta só implementar, para terminar o balanceio dessa árvore, implementar os dois métodos de rotação. Então, eu já vou deixar aqui, ó, pronto. Então, copia aí, rotação direita, copia esse código aí. E a rotação esquerda eu também tenho ela aqui, ó. Copia esse código aí, que a gente tem que fazer chinesinho para entender isso aí. Então, basicamente, ele está reestruturando os nós para poder fazer o balanceio da árvore. Mas com isso, apesar de ser um pouquinho chato, com isso daí a gente consegue fazer o balanceamento das nossas árvores. Então, agora sim ficou uma árvore binária top. Por quê? A gente vai inserir os itens aqui em qualquer ordem. Qualquer ordem. E aí, além de já inserir ordenado, a cada inserção vai existir um balanceio. Então, a árvore vai ficar balanceada, sempre tentando ficar com o mesmo nível do lado esquerdo e do direito, o que vai melhorar muito a performance na hora de fazer uma pesquisa dentro de uma árvore dessa. Então, essa é uma árvore que está balanceada aí para nós. Vamos dar uma testada nela, se imprime mesmo. Aqui deu um probleminha, ó. Deu um BO aí. Esse nó deve estar sem nada do lado direito, ó. Então, deu um trem errado aí. Daí aconteceu provavelmente porque foi tentado balancear um nó incorretamente. Não posso balancear um nó se realmente não precisar. Então o problema vai estar aqui, ó. Vamos rever isso daqui, ó. O problema está aqui. São os fatores de balanceamento que pode estar errado. Isso aqui é o tal do Ctrl+C, Ctrl+V. Ó. Maior do que -1 é menor. Eu copiei de cima e colei. Só mudei aqui o -1 e não me atentei. E aqui também, ó. Está errado também. Aqui é menor do que 1. Compilar de novo para ver se vai dar certo, que eu acredito que era só isso. Não, deu erro ainda. Tem um outro problema aí. Você tem que conferir isso aqui. Esses fatores aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Nó direito. E a linha de baixo, coloquei aqui. Então, aqui é esquerdo, direito. Esquerdo, direito aqui também. Ó. Então, Ctrl+C, Ctrl+V fez eu dançar. Aqui. Direita, esquerda, direita, esquerda. E aqui, esquerda, esquerda? Não. Direita, esquerda aqui, ó. Que rever aqui. É que eu estou passando para rotacionar para a direita e nó direito. Ó, o simples. Rotaciona para a direita, rotaciona para a esquerda. Depois a rotação dupla. Rotacionar para a esquerda, tá? Esquerda, nó, ponto esquerdo. Agora rotaciona para a direita o nó. Agora, aqui é a dupla, né? Então, pego o esquerdo e rotaciono para a esquerda. Depois, pego o direito dele e mando rotacionar pela direita. E aqui, rotacionar a direita e rotacionar a esquerda. É isso. Opa, agora deu certo. Não mexe, não respira. Deu certo, deixa quieto. Começou a funcionar assim do nada. É melhor ficar quietinho aí, não mexendo nisso mais não. Então, pessoal, essa árvore aí, a gente pode fazer aquele exercício agora em cima dela, né? Pode continuar com aquele exercício de popular isso daí com os produtos. Vai ficar bem bacana. Se você quiser imprimir ela em níveis também fica legal, tá? Você pega o nó principal, imprime numa linha. Na próxima pulada do nó, você dá uma quebra de linha. Sempre que você terminar de imprimir um nó, você pula de linha. Então eu espero que vocês estejam gostando de trabalhar com árvore binária. Existem outras metodologias para a gente poder implementar em árvores, porque ela é muito boa para a gente poder usar como mecanismo de busca. Então, espero que tenham gostado dessa aula. Programar é arte. Valeu!